A paz do Senhor para todos os irmãos. Que Deus venha abençoar ricamente a sua vida, a sua família. Queridos, quero já de antemão agradecer a Deus, primeiramente por essa rica oportunidade, e ao pastor Cairo pelo convite, ao meu pastor também Juliano, que está aí comigo. Deus abençoe. E eu quero ser um pouco de canal de bênção para a sua vida. Então, abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, que diz assim a palavra do Senhor: A mão do Senhor estava sobre mim, e pôs o seu espírito, e ele me levou a um vale que estava cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Queridos, nesse tempo, nessa época em que Ezequiel estava vivendo, era um tempo muito, mas muito parecido com o tempo de hoje. Era um tempo em que o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que era separado, o povo que Deus vocacionou para si, falou: é o meu povo, é escolhido. O povo de Israel agora viram as costas para Deus. O povo que é povo separado, um povo que Deus diz é o meu povo, o povo agora está vomitando no prato que comeu. Ou melhor dizendo, o povo está esquecendo dos mandamentos de Deus. O povo está esquecendo de quem Deus é e da promessa que Deus fez na vida deles. E agora o povo não se volta mais para Deus, o povo agora se volta para o mundo. O povo agora se volta para as práticas mundanas. E uma coisa maravilhosa é que Deus nunca deixa o seu povo perecer. Ou melhor, o povo que Deus escolhe, o povo que Deus capacita, o povo que Deus chama, o povo que Deus tem um negócio com ele. Não adianta querer tentar desviar o chamado, não adianta querer tentar desviar para outro lado. Aonde Deus te vocacionou, aonde Deus está botando os seus passos, aonde Deus está direcionando o teu caminho, é o caminho certo que Deus está escolhendo para a tua vida. Não adianta querer desviar a rota, porque Deus está de olho na sua vida. Uma coisa interessante, quando todos pensam que Deus está esquecido, quando todos pensam que pode fazer o que quiser com o seu nariz, Deus levanta Ezequiel. E quando Deus levanta Ezequiel num tempo turbulento, num tempo que todo mundo agora não está mais com os mandamentos de Deus, o povo agora começa a ficar em um cativeiro. O povo agora começa a estar desorientado, mas no meio de um tempo de turbulência, no meio de um tempo de crise, no meio de um tempo que tudo está difícil, é onde a esperança vai embora, em um meio de um vale, Deus está chamando o homem por nome de Ezequiel. Ezequiel é levantado para entrar no meio de um vale. Mas preste atenção, Ezequiel está no vale, mas Ezequiel está sozinho. Pessoalmente dizendo, Ezequiel, se alguém for ver, Ezequiel não estava vendo Deus. Ezequiel não estava vendo o Criador. Ezequiel só via osso no meio de um vale.
Ezequiel só via miséria no meio de um vale. Ezequiel agora não vê esperança, mas vê pessoas mortas, vê cadáveres, vê ossos secos. Porque no meio de um vale, nós não conseguimos ver além do que os nossos olhos naturais enxergam. Eu estou dizendo para você que está do outro lado aí, que está passando em um vale, está passando uma tempestade, ou talvez algum dos seus familiares está passando um deserto que você nunca criou ou nunca viu, um deserto que você jamais imaginou acontecer. É isso que Ezequiel estava enfrentando, mas o Deus Todo-Poderoso estava com Ezequiel no meio de um vale. Não interessa o vale que está sobre a tua vida, não interessa o vale que você está enfrentando, Deus está no meio desse vale juntamente com você. Oh, glória! Uma coisa maravilhosa é porque Ezequiel agora está no vale, mas ele não vê Deus. Ele está sozinho no vale, mas Deus está com ele no vale. Ele não vê, mas ele ouve. Porque no meio de um vale, queridos, os nossos olhos naturais quer ver o que é natural. Os nossos olhos naturais só enxergam um palmo na frente do nosso nariz. Mas quando nós tiramos os nossos olhos naturais para enxergar com os olhos espirituais, nós vemos o milagre de Deus se manifestar. Uma coisa linda e maravilhosa é porque Ezequiel está sendo usado por Deus no meio de um vale. Ezequiel, quando entra num vale, Ezequiel entra sozinho. Ninguém está acreditando, porque quando nós estamos no meio de um vale, alguém olha para você e te julga. Quando você está no meio de um vale, alguém olha para você e te critica. Quando você está no meio de um vale, ninguém mais quer andar contigo, ninguém mais quer acreditar em você, mas Deus está acreditando em Ezequiel, Deus está acreditando ainda na tua vida. Meu Deus do céu, deixa eu tentar simplificar para você entender algo de Deus aqui nessa noite. Uma coisa poderosa sobre a vida de Ezequiel é porque Deus não sai do lado de Ezequiel. Ezequiel está no vale, mas Deus está do lado dele. Alguém está julgando, alguém está falando não prega mais, alguém está dizendo aquele ali já era, alguém está dizendo o ministério já era, alguém está desacreditando e julgando, alguém está falando da tua vida, mas não sabem eles que Deus está contigo no meio desse vale. Oh, aleluias. Oh, glória, 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 glória. Deus está contigo no meio desse vale, querido. Deus acreditou em você no meio desse vale. Deus levantou Ezequiel no meio do vale. E Deus não levanta Ezequiel para Ezequiel ficar triste, desanimado, porque tem situações na nossa vida que Deus quer provar a nossa fé. Que tipo de crente você é? Porque tem situação na nossa vida que entra para tentar nos parar. Tem situação que tenta nos deixar desanimado. Tem situação que às vezes a nossa fé é abalada. Tem situação que a gente vai olhar e vai dizer não tem jeito, que o médico já diz é melhor enterrar, que o advogado já diz não tem mais como resolver a causa. Mas diante desse cenário inteiro, Deus está trazendo uma palavra para a sua vida
no meio desse vale para te dizer: ainda tem jeito. Quem diz que o homem diz que pode ser do jeito que ele quer, é do jeito que Deus quer. É Ele que ordena, é Ele quem capacita, é Ele que levanta, é Ele que abate. Deus está contigo no meio do vale. Oh, aleluia! Deus levanta Ezequiel para profetizar. Oh, aleluia! Porque no meio de um vale é difícil alguém te aplaudir. Porque a minha Bíblia diz que Davi era o homem que andava com Deus, era o homem segundo o coração de Deus. Mas agora Deus cria um cenário inteiro para Davi, porque Deus precisava levantar Davi, porque Deus precisava cumprir na vida de Davi. E de repente a palavra vai nos dizer que quando Davi vai levar o mantimento para os seus irmãos na guerra, na peleja, ele encontra um cenário totalmente diferente. Um cenário que quando ele encontra, quando ele chega, está todo mundo perplexo, está todo mundo ali aflito, e alguém tentando afrontar o povo de Israel, tentando afrontar a Deus. E quando Davi vê aquela situação inteira, vê todo aquele momento, vê o gigante tentando afrontar o seu Deus, Davi então vem nele algo, querido, muito especial. Vem em Davi uma fé inabalável. Vem em Davi algo que surpreende a multidão. Naquele momento Davi se posiciona como homem de Deus e diz: quem é este homem para afrontar o povo de Deus? O que você quer dizer com isso, Mateus? Eu quero dizer uma palavra para a sua vida. Na hora que Davi está indo para a guerra, ninguém acredita em Davi. Quando Davi está indo para a batalha, ninguém está com Davi. Quando Davi está indo para a peleja, Davi está indo sozinho, fisicamente falando, mas espiritualmente Davi estava junto com o Senhor. Davi estava dizendo: Golias, tu vem com espada, tu vem com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Oh, aleluia! O que você quer dizer com isso, Mateus? Eu quero dizer que não é o vale que te define, não é a prova que tu está passando que te define, não é o ambiente que você está que te define. Quem te define é o Deus que você serve. Quem te define é aquele que te chamou. Quem te define é aquele que te vocacionou. Quem te define é aquele que um dia te chamou e fez uma promessa na tua vida. Então levante-se, reanime, porque Deus te separou e Ele te levantou para um novo tempo. Oh, aleluia! Nós estamos vivendo um tempo difícil. É um tempo, querido, que muitas pessoas não querem mais a Deus. É um tempo que quando nós pensamos que por se tratar de uma pandemia, por se tratar de uma peste, por se tratar de uma peste global, de uma enfermidade global, muitos que estariam no mundo viriam para a casa do Senhor. Nós imaginávamos que muitos desviados, muitos afastados, correriam para perto de Deus, porque a promessa, e é um sinal da promessa se cumprindo, é um sinal da volta de Jesus. Mas ao invés daquele que não tem vir procurar na igreja, está diferente, porque os da igreja estão saindo para o mundo. Estamos vivendo em uma época que a pessoa era uma época de buscar,
de se capacitar, de estar mais perto de Deus. Mas estamos vivendo em uma época diferente, que o povo, em vez de se achegar a Deus, sujeitar-vos a Ele, o pessoal agora está querendo saber de frevo, está querendo saber de festa, está querendo saber de não obedecer o pastor, de não obedecer mais a igreja, não quer mais agora voltar o seu coração para Deus. O povo está se rebelando, mas Deus ainda está levantando Ezequiel para profetizar no meio do vale de ossos secos, para dizer que Deus ainda tem uma chamada na tua vida. Oh, aleluia! Deus ainda tem um novo tempo para a tua vida. Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, não é tempo de fraquejar, porque quando a gente olha para os ossos, olha para o vale, a gente pensa que não tem solução, e a primeira coisa havia desanimar, mas Ezequiel não. Quando Ezequiel está no vale, Ezequiel começa a orar. Como assim, Mateus? Você ficou louco? Ezequiel começa a orar sim, porque oração é diálogo com Deus. Se você conversa com Deus, você está orando. Então Ezequiel começa a conversar com Deus dentro de um vale. Enquanto o vale está apertando, Ezequiel está orando. Enquanto o vale está tentando sugar tudo de Ezequiel, falar: Ezequiel, ainda há possibilidade. Talvez o diabo olhou para Ezequiel naquele momento, talvez o seu eu olhou para Ezequiel ele mesmo e falou assim: Ezequiel, é melhor parar com isso, aí já não tem mais nada, aí já não sai mais nada, daí acabou. Mas Ezequiel começa a ouvir a voz do Criador para dizer: Ezequiel, profetiza sobre o vale, porque sou eu que estou cuidando da tua vida. Oh, aleluia, meu Deus do céu. Profetiza sobre o vale, Ezequiel, porque Deus ainda tem um milagre para fazer na tua vida. Oh, Espírito Santo, uma coisa interessante é que quando Ezequiel está conversando com Deus, Deus conversa e fala com Ezequiel: pera aí, Ezequiel, será que pode reviver esses ossos? Você está vendo a situação que está? Você está vendo o jeito que está? Você está vendo o que se tornou? Esse é o povo de Israel, porque pecou, porque não seguiu mais os meus mandamentos, porque se desviaram, porque deixaram a lei, porque agora não querem mais saber da minha presença. Mas Ezequiel, será que pode reviver? Ainda tem esperança para aquele que caiu, ainda tem esperança para aquele que pecou, ainda pode acontecer alguma coisa. Ezequiel toma a palavra de Deus, coloca no coração, porque ele está obedecendo a palavra de Deus, e ele fala: Senhor, tu sabes. Então Deus diz: Ezequiel, profetiza sobre o vale. Então, já que é assim, profetiza sobre a situação, já que está diversa, profetiza sobre a tempestade. Deus está dizendo para você: não é tempo de olhar para o vale, é tempo de olhar para mim. Olhe para a situação, olhe para Deus. Oh, aleluia. Ezequiel ouve, ele obedece à voz de Deus, porque agora a nossa vida não é mais vivida da forma que nós queremos. A nossa vida não pode ser mais dominada por nós. Por quê, Mateus? Porque a nossa vida tem que ser baseada e guiada pelos estatutos de Deus. Porque quando você obedece, você está dizendo: Deus, eu estou pronto para fazer o teu querer. Quando você obedece e pratica, você vai chegar a um nível que Deus estabeleceu para a tua vida. É por isso que Ezequiel,
ao ouvir Deus dizendo profetiza, Ezequiel profetiza. Porque no meio de uma situação adversa, tem gente que para, tem gente que desanima. E Deus está falando, profetiza sobre o vale, mas você não quer ouvir a voz de Deus, você quer ouvir o seu interior. Você não quer ouvir a voz de Deus, mas você prefere ouvir a voz do diabo. Mas Deus está dizendo para você, começa a obedecer a minha palavra. Pare de dar ouvido aos outros e ouça a voz de Deus dentro desse vale. Oh, Espírito Santo, eu creio que Deus está falando com você hoje. Eu creio que Deus hoje começa a falar com você no meio dessa situação. Não me interessa se teu parente está na UTI. Não me interessa se você talvez tenha uma causa irreversível. Não me interessa, porque o meu Deus, Ele é Deus que faz milagre. Ele é o Deus que pega o último e coloca em primeiro. Ele é Deus que vira a fila e te coloca para ser abençoado. Esse é o Deus que faz milagre na tua e na minha vida. Oh, aleluia. Uma coisa interessante é que quando Deus não está te dando aquilo que você quer, Ele está fazendo em você aquilo que você precisa. Porque talvez a fé de Ezequiel estava pouca. A palavra não nos conta, mas pode ser que sim. Talvez Ezequiel naquele momento está com uma confusão, porque ele não diz uma resposta clara para Deus. Ele não diz sim e ele não diz não. Ele diz, Deus, tu sabes. Então naquele momento Ezequiel está um pouco confuso. Ezequiel talvez ali está olhando só para a situação e pensa que não tem. Mas enquanto Ezequiel está conversando com Deus, e enquanto Deus manda Ezequiel profetizar, Deus está tratando da vida de Ezequiel naquilo que ele mais precisa. Seja fé, seja milagre, seja cura, seja o que ele precisava, Deus estava tratando naquele momento. Enquanto você profetiza, enquanto você faz a obra de Deus, Deus está tratando na tua vida aquilo que tu tanto precisa. Oh, aleluia. O lugar não está favorável, o lugar não está como nós queremos, mas o meu Deus, Ele não precisa de lugar favorável para fazer o milagre. Ele faz o milagre em lugar desfavorável, do jeito que Ele quer. Eu estou dizendo para você, que se hoje você se levantar de uma forma poderosa na presença de Deus, se hoje você dizer, Senhor, hoje eu faço um novo compromisso, hoje eu quero servir o Senhor, hoje eu quero te buscar de uma forma sobrenatural, eu estou dizendo que as promessas de Deus na tua vida vai começar a se concretizar. Não importa a maneira do vale, não importa o jeito que você está, o importante é que Deus está levantando o novo exército novamente. Não interessa como caiu, Deus está pegando na tua mão de novo e dizendo, filho, vem, filho, eu estou te levantando, filho, eu estou te capacitando para um novo tempo. Oh, aleluia. Porque Deus prefere nos quebrar do que nos perder, meu filho. Porque talvez você olha para a situação e fala, meu Deus, por que tanta luta, por que tanta perseguição, por que tanto vale? Porque Deus está chamando a tua atenção e dizendo, filho, olha para mim, ouve a minha voz, porque eu farei na tua vida a promessa se cumprir. Oh, aleluia. Então, nesse momento, querido, é tempo de você rasgar, não as suas vestes, mas o seu coração diante de Deus. É tempo de você se levantar para lutar, em um tempo que está de crise, em um tempo de luto, em um tempo que muita gente deboche, não acredita mais em Deus.
em um tempo que muitas pessoas agora vomitam na palavra de Deus, que muitas pessoas dizem: eu não quero, eu não tenho mais carinho, eu não tenho mais orgulho, eu não consigo mais chegar, eu não consigo mais fazer. Deus está levantando Ezequiel para profetizar nesse vale, e Deus está te levantando para você também ser curado e curar outras pessoas, porque enquanto você curar, Deus está curando a tua família. Oh, aleluia. Eu quero orar por você nessa noite e dizer que Deus pode sim fazer o milagre na tua vida acontecer. Porque Deus começa a fazer coisas novas. E assim Ele vai fazer na tua vida e na tua casa. Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E eu acredito que Deus está se levantando nesse tempo para um tempo de avivamento. Deus está colocando os seus escolhidos, os seus profetas, para profetizar sobre uma nação quebrada, sobre uma nação que não tem mais salvação, como dizem por aí, sobre uma nação que muitas pessoas já não têm fé. Deus está trazendo o renovo da graça dele sobre o povo dele. Oh Deus, restaura o teu povo, restaura a tua casa, restaura os teus filhos, levanta, Senhor, de novo o teu povo como exército, levanta, Senhor, novamente, Pai, para profetizar, levanta a nossa vida, Senhor, como homens e mulheres de Deus, que no meio de um vale, não vem olhar para a situação, mas vem ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é boa, a tua palavra é agradável, e a tua palavra é perfeita. Em o nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Fica em paz.